Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Vamos começar a nossa aula com Durud Sharif. Durud Sharif é uma bênção, uma invocação de bênção para Santo Profeta, né? Saudação. Vou recitar em árabe, como é costume nas nossas aulas, que eu sempre recito em árabe, depois apresento a tradução antes de a gente ir para a nossa matéria do hoje. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ó Allah, abençoe Muhammad e o seu povo, como abençoaste Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Ó Allah, prospere Muhammad e o seu povo, como fizeste prosperar Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Amém. Esse é Durud Sharif, esse é invocar as bênçãos de Deus para Santo Profeta. E nós fazemos isso sempre antes de começar a nossa aula, para que nós possamos também lembrar nas nossas orações Santo Profeta Muhammad, que paz de Deus esteja sobre ele, através do qual esses ensinamentos do Deus Todo-Poderoso chegaram até nós. Nós, na aula passada, estávamos falando sobre quais são etiquetas de visita, quando alguém convida para comer, como nós devemos agir, quais devem ser as nossas condutas e as nossas atitudes. Continuando com o mesmo tema, especificando agora o tema de alimentação, de comer, quando a gente esteja visitando alguém, ou a gente esteja dentro da nossa própria casa, alimentando, nós sejamos alimentando, comendo nas nossas próprias casas, no nosso ambiente, é importante ter em conta as etiquetas de comida. Na verdade, nós sabemos que Sagrado Alcorão e ensinamentos do islamismo têm deixado bem claro os ensinamentos em relação a todos os nossos assuntos da nossa vida, né? Não só da alimentação, mas de como agir quando a gente estiver na mesquita, como nós devemos agir quando nós estivermos na rua, no mercado, né? No ambiente de trabalho, como nós devemos tratar com os nossos subordinados, como nós devemos tratar com os nossos chefes, com os nossos superiores, né? E assim sucessivamente, como devemos tratar os animais, como devemos tratar. Cada segmento tem uns ensinamentos, umas etiquetas. E hoje vamos especificar as etiquetas de alimentação, como devemos alimentar, como devemos comer e quais são as etiquetas que devemos ter em conta. A primeiro dito do Santo Profeta narrado pelo Hazrat Umar bin Salma relata que quando ele era um menino e estava sob os cuidados do Santo Profeta, minha mão ficava vagando ao redor da tigela quando comia. Como criança, né? Qualquer criança, assim, quando você dá comida, a criança pega na mão o que tiver, né? Antigamente não tinha esses garfos, colheres, isso tudo, né? A pessoa comia, seja carne ou seja arroz, com a mão, né? Então, ele disse que eu ficava assim, passando mão no prato, na tigela, né? Onde tiver alguma coisa, eu pegava.
O santo profeta, ele disse que quando eu estava nos cuidados do santo profeta, né? E o santo profeta me orientou o seguinte: ele disse que, primeiro, antes de tudo, e na verdade essa é uma regra para começar qualquer coisa, pronuncie o nome de Deus, nome de Allah. Que antes de começar qualquer coisa, seja utilizar o banheiro. Se você está indo para banheiro, tem uma oração. Se você está saindo do banheiro, tem oração. Se você está vendo o espelho, tem uma oração. Para comer, tem uma oração. Para beber, tem uma oração. Para fazer as tarefas de casa, outras tarefas também, tem sempre oração. E todas as orações começam com isso, né? Nome de Deus, com o nome de Allah. Então ele disse que para começar também é importante que você comece, e na verdade a gente aprendeu essa oração nas aulas passadas também para comer, né? Bismillahi ala barakatillah ou Bismillahi Rahmanir Rahim também pode servir, quer dizer que em nome de Allah eu começo, que abençoou essa comida, né? Que com a bênção dele que eu começo. Então, sempre pronuncia o nome de Allah, sempre deve fazer a oração, rezar, para que a pessoa pode ter esse sentimento, sensação de agradecimento, né? A pessoa tem que ser sempre grato por Deus ter providenciado aquilo, né? Isso também é importante. Um dos motivos, uma das objetivos de Deus ensinar que sempre deve fazer a oração é que nós nunca possamos esquecer a parte importante que afinal das contas, quem nos providencia isso tudo, quem nos dá isso tudo, é Deus Todo-Poderoso. Então, antes de começar, é importante que a gente agradeça, porque Deus disse no Sagrado Alcorão, quanto mais você for grato, Deus vai abençoar mais, vai duplicar, triplicar. Então, é importante essa regra, né? Seguir a regra de que nós façamos agradecimento para que Deus nos possa abençoar mais. E a segunda regra, coma com a mão direita e do que estiver à sua frente. Mais duas etiquetas. Primeira, usa a mão direita para comer. Até nisso, islamismo é uma religião não só restringiu as nossas capacidades espirituais, mas também nos ensinou as regras da nossa vida. Tipo, como utilizar a mão direita, nas quais coisas você deve usar a mão direita, nas quais coisas você utilizar a deve utilizar a mão esquerda. Por exemplo, foi falado que quando for para usar para tirar alguma coisa sujeira, alguma coisa suja, ruim, você usa a mão esquerda. Ou até mesmo para limpar as suas partes íntimas no banheiro, você utiliza a sua mão esquerda. Por outro lado, foi falado que quando for para comer, você utiliza a sua mão direita. Então, uma das regras é essa, que você sempre começa com a mão direita. E desde o início a criança deve ser ensinada isso, né? Porque quando a criança for maior, quando adolescente, depois adulto, fica difícil de você tentar mudar os costumes e hábitos. Então, desde o início a criança deve ser ensinado essas coisas, né? Que deve. É por isso ele falou que o santo profeta me falava desde o início, desde que eu era criança, desde que eu não tinha entendimento. Obviamente, se ele tivesse entendimento, ele não iria ficar lá, como foi falado, vagando de um lado para o outro no prato para comer as coisas, né? Ele iria ter etiquetas, ele iria entender que o profeta está aqui, eu vou manter etiquetas e tudo mais. Mas ele era criança. E mesmo assim foi ensinado, porque esse é o momento de ensinar para a criança as coisas. E além de comer com a mão direita, outra coisa muito importante que se come no lugar que estiver na sua frente. E ele disse que passou a ser a minha maneira de comer depois disso, que essa foi a minha maneira sempre de comer. Às vezes a pessoa. Isso também é muito importante quando a pessoa estiver comendo conjunto, né, com as pessoas, né? Muitas das vezes tem nos lugares que tem pratos maiores e todas as pessoas, eu, por exemplo, estive na África e lá até hoje tem pessoas tem comendo, as pessoas comendo
dentro de grandes pratos, eles colocam e todo mundo fica assim, né? E o que que eles fazem? Tipo, cada um tem a sua pila para comer, montanha, eles fazem lá e, né, tipo, e aí nesse momento você realmente entende quão importante é isso. Imagina alguém estiver tirando a mão da sua frente e indo atrás outro lado para comer do outro lado. Fica muito algo que, além de você deixar bagunçado a comida, isso é desrespeitoso para a outra pessoa também. Então é importante que você coma na sua frente, tanto quando você está comendo conjunto com as pessoas, enquanto você estiver comendo do seu prato também, deve comer da sua frente pouco a pouco, assim você mantém essas etiquetas. Outro dito também é relativo à comida, né? Narrado pelo Hazrat Abbas relata, Hazrat Ibn Abbas relata que o santo profeta diz: a bênção desce sobre o alimento em seu meio, no meio do alimento desce sua bênção. Portanto, coma dos lados do prato e não coma do meio. Essa é outra coisa, né? Na verdade, consequência das coisas, sequência do aquilo que a gente estava falando anteriormente, né? Que nós devemos comer na nossa frente. Não devemos pegar, colocar mão no meio da comida e começar a comer de lá, né? Santo Profeta diz que a bênção desce sobre o alimento no meio da comida. Então você deve se comer dos lados e não deve colocar a mão no meio da comida para comer. E parecido com isso, outro dito também relativo a isso, narrado pelo Hazrat Umar. Hazrat Ibn Umar relata que o santo profeta diz: nenhum de vocês deve comer ou beber usando a mão esquerda, pois Satanás come e bebe usando a mão esquerda. Mais uma vez, esse foi ensinado, foi falado algo muito assim, especificamente, né? Falando que não devo comer com mão esquerda. Por quê? Porque Satanás come com mão esquerda. Não que Satanás em si mesmo, né? Mas, na verdade, como a gente, eu expliquei anteriormente isso, justamente para que vocês possam entender que a mão esquerda é utilizada para as coisas sujas, né? Podemos dizer as coisas, por exemplo, quando a gente está no banheiro, a mão esquerda é utilizada para limpar as partes íntimas, por exemplo. A mão esquerda é para limpar, tirar o lixo, para lixeira, outras coisas, né? Então, aquela mão obviamente é usado para algo, especificado para alguma coisa. É por isso quando você faz a ablução, olha mais um ponto interessante. Quando você faz a ablução, você lava a boca e lava o nariz. Quando você colocar água na boca, você coloca com a mão direita. E quando você lava o nariz, você usa a mão esquerda. Olha aqui a diferença, né? Então, isso já dá para entender. E, obviamente, aí tem pessoas que falam, aí, se tiver machucado a minha mão direita, tem pessoas que, infelizmente, não têm mão direita, ou estão machucado, ou foi cortado, alguma coisa, né? É óbvio que a alternativa é mão esquerda, né? Mas a gente está falando nos casos normais, nos casos quando há possibilidade, quando você pode comer com mão direita, mesmo assim você está acostumando a sua mão esquerda para comer. E mais uma vez, isso também, desde o início, deve ser ensinado para que a criança possa entender essa diferença também. São etiquetas muito pequenas, né? Mas vale a pena ensinar desde o início para que a pessoa possa entender diferenciar as coisas, né? Que cada lugar ou cada coisa tem o seu lugar, tem o seu momento e deve ser tratado de forma como foi ensinado, né? Agora tem dito, narrado pelo Hazrat Abu Sa'id, relata que sempre que o santo profeta comia ou bebia água, ele suplicava Alhamdulillahi lazi atamana wa sakana wa ja'alana muslimin. Essa é a oração de finalizar a comida. Quando você comer comida, mais uma vez, né?
Do mesmo jeito que você, quando faz as coisas, você fica recitando, você fica lendo o nome de Deus, né? Pronunciando o nome de Deus para que sempre seja grato. E nada melhor do que quando você finaliza a comida que você deve ser grato, né? Esse é o momento. Esse é o momento mais importante que precisa ser mostrado essa gratidão para Deus Todo-Poderoso. Então, foi ensinado essa oração, essa súplica, né? Cuja tradução é a seguinte: todos os louvores devem ser dados a Allah, todos os louvores pertencem a Allah, que nos deu a comida e bebida e nos tornou muçulmanos, que nos tornou eh, submetentes a Deus Todo-Poderoso, né? Então, mais uma vez, isso mostra que quão importante é sempre podemos estar fazendo as nossas coisas de dia a dia, podemos estar comendo, bebendo, mas é importante sempre pronunciar o nome de Deus antes de comer, depois de comer, para que sempre estejamos agradecendo, sejamos gratos a Deus Todo-Poderoso sobre tudo que Ele nos providenciou, justamente além de agradecer por tudo que Ele nos tem dado, também para que Ele possa nos duplicar, triplicar, para que nos possa abençoar mais e mais, né? Aqui no final, o outro dito do santo profeta narrado pelo Hazrat Jabalah. Hazrat Jabalah ibn Suhaim. Suhaim relata que estávamos com Abdullah bin Zubair em um ano de seca e recebemos uma porção de tâmaras. Abdullah bin Umar passou por nós quando estávamos comendo e ele disse: não coma duas tâmaras juntas, pois o santo profeta proibiu isso, excepto com a permissão de seus companheiros. Eles estão no momento de seca, quando as pessoas estão passando dificuldades, quando as pessoas não têm as coisas suficientes para comer. E nesse momento, obviamente, islamismo não é uma religião individualista. A religião islã é uma religião que é coletivo, que traz todo mundo junto. Se é para sofrer, todo mundo sofre. Se é para abençoar, para desfrutar com as coisas, todo mundo fica desfrutando. Para que não haja desigualdade, para que não haja diferenças na sociedade, para que não haja classes, seja elite, seja pobre, né? Para que todo mundo. E quando você vê as regras do Deus Todo-Poderoso, por exemplo, começar de qualquer lei do islamismo que seja mais polêmica que for. Por exemplo, o mais polêmica que nós podemos aqui no Ocidente entender, a lei, o mandamento de Deus de permissão de casar mais do que uma vez. Nós vemos quão importante era naquela sociedade e qualquer momento isso pode tornar uma coisa tão exigente quando as pessoas naquela época iam para eh, guerras e ficavam lá 50 mil ou mais do que isso nas guerras e voltavam metade ou mais, menos do que isso. E ficavam lá 50 mil ou 25 mil, vamos supor, se forem martirizados ou forem mortos, metade, 25 mil voltaria. O resto, 25 mil, perderia responsável. As famílias iriam perder as suas responsáveis. E o que iria acontecer? Que essas famílias iriam perder qualquer tipo de providências, qualquer tipo de meios que poderiam fazer sustento deles. Então o islamismo falou, não. Na verdade, isso é uma responsabilidade. Isso não é uma coisa que você vai casar com mais do que uma mulher, é uma coisa que vai ser muito prazerosa e tudo mais. Obviamente, tem coisas prazerosas também, mas o que é mais importante é a responsabilidade. Islã vê isso como uma responsabilidade. Que você, além de criar a sua família, agora vai ter mais uma família sua que você vai criar. Mas, obviamente, quando tiver quando você puder fazer a justiça entre as famílias, quando você puder dar todos os direitos, poder ser responsável, né?
Então, todos os mandamentos de Deus Todo-Poderoso dentro do islamismo são coletivos, para que toda a sociedade possa beneficiar. E aqui, mais uma vez, foi dado, e nós sabemos essa Bolsa de Família também começou com tempo do islamismo. Essas coisas todas começaram no tempo dos califas, dos sucessores do Santo Profeta. Então, uma das coisas aqui, por exemplo, Bolsa de Família para a mãe que amamentava, para as crianças, tudo isso começou com os muçulmanos, com os líderes muçulmanos. Então, eles eram dados providências, para dados uma porção de tâmaras para as pessoas. Só que aí tinha pessoas que estavam comendo mais, né? E aí, até isso, eles foram obrigados para que, quando há seca, ninguém possa. Hoje em dia, infelizmente, sabemos que há pessoas que ficam eh, acumulando as riquezas, né? E isso faz com que o preço das coisas aumenta. E depois, quando há seca, quando há falta das coisas, e aí eles tiram das suas tudo que tem acumulado e começam a vender mais caro, né? Isso acontece nos países, especialmente nos países onde não tem regulamentação, não tem muitas leis, não tem ordem, né? Mas eh, hum, normalmente isso acontece, mas é raro acontecer nos países que são avançados. Mas eu vi essas coisas acontecer muitas vezes, e os preços do açúcar, nas outras coisas do dia a dia, o uso que nós usamos no dia a dia, aumentam do nada, né? Os preços. Isso por quê? Porque aquilo faz falta no mercado. E, obviamente, não faz falta em geral. É porque alguém tem acumulado que quer aproveitar com essa falta e vai vender mais caro, né? Então, aqui os muçulmanos foram ensinados que, tipo, foi falado que não coma duas tâmaras. Isso foi dado a alguns tâmaras por alguns dias, que era seca e todo mundo estava passando por isso. Então, você não come duas, você come um por um. E Santo Profeta, excepto com a permissão dos seus companheiros, excepto que você tenha um entendimento entre os seus amigos, companheiros, entre os seus vizinhos, entre os seus próximos, né? Com o entendimento das pessoas, se alguém, se uma família tem mais um pouquinho, se quiser comer um pouquinho a mais, ou se tem necessidade de mais consumo, pode, mas com entendimento, com essa permissão. Mas, em geral, o ponto que eu quero destacar aqui, que mesmo nesses pontos de seca, as lideranças não esquecem do seu povo, né? E eles distribuem de forma igual e depois ficam cuidando, vigiando, né? Para que ninguém possa morrer com fome, que ninguém passe fome, né? Então são essas regras que tanto o coletivo quanto o individual nós podemos aplicar em nós para ter uma sociedade mais sustentável, mais justa, né? E em que as pessoas podem ter mais harmonia, mais fraternidade, né? Espero que vocês tenham gostado e aproveitado a aula de hoje. Vamos continuar com a mesma tema no na próxima aula. Muito obrigado. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que paz de Deus esteja sobre vocês.